O governo começará a testar a sua força no Congresso Nacional nas próximas semanas. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Palácio do Planalto ainda não conseguiu formar uma base aliada sólida. Mas a distribuição de recursos provenientes do antigo orçamento secreto, proibido pelo Supremo Tribunal Federal, poderá ser usada como moeda de troca na aprovação de medidas de interesse do Planalto. A ironia é que o então candidato Lula criticava esse tipo de manobra antes das eleições. A PEC, a proposta de emenda constitucional da transição, que permitiu ao governo furar o teto de gastos para o pagamento de benefícios sociais, deixou nas mãos do Palácio do Planalto e do Congresso cerca de 20 bilhões de reais. Quantia que pode ser usada em negociações com o parlamento para aprovar projetos de interesse do governo Lula. Isso porque depois que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o chamado orçamento secreto, o dinheiro já previsto em lei, de quase 19 bilhões e meio de reais, foi dividido entre o Executivo e o Legislativo. Mais de 9 bilhões e 800 milhões de reais vão ficar à disposição do Palácio do Planalto para distribuir aos parlamentares em emendas. Além disso, o governo também controla as emendas de comissão da Câmara e do Senado. 15 bilhões e meio de reais que podem ser pagos quando e como o Planalto quiser. Na época do orçamento secreto, esse dinheiro ficava a cargo da cúpula do Congresso, que era responsável por determinar como os recursos seriam distribuídos e investidos, favorecendo redutos eleitorais próprios. Agora todo esse dinheiro está sob responsabilidade de Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, responsável direto pelas conversas com o Congresso. A portaria que deu a Padilha o controle desses recursos também foi assinada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e da Gestão, Esther Dweck, e não define nenhuma medida de transparência, rastreio ou igualdade na distribuição do dinheiro. Não é possível, por exemplo, saber qual parlamentar solicitou recursos à Padilha, o que acontecia também no antigo orçamento secreto, considerado por Lula durante a campanha eleitoral como o maior esquema de corrupção da história do país. Do orçamento secreto, fonte do maior esquema de corrupção da história desse país. Nos próximos meses, projetos do governo vão começar a chegar ao Congresso e vão precisar de votações expressivas para serem aprovados. Os recursos controlados por Padilha estarão disponíveis como moeda de troca, principalmente com parlamentares novatos, que tentam favorecer redutos eleitorais e podem ser pressionados a votar projetos de interesse do governo Lula e, assim, terem prioridade na liberação desses recursos. Em nota, o Ministério das Relações Institucionais disse que, até o momento, ainda não houve execução de nenhum valor nessa rubrica. No futuro, ao serem empregados, esses recursos cumprirão critérios técnicos e seguirão absolutamente todos os padrões de transparência da administração pública. Perpetua a prática do conhecido orçamento secreto. Houve até uma tentativa de mudança semântica do termo para emendas de relator, para arrefecer um pouco até a opinião popular sobre a falta de transparência, a imoralidade e até a inconstitucionalidade dessa prática do governo federal. Essa ausência de transparência impede o controle social.